Estamos começando o maior podcast educacional da nossa região e é com muito orgulho que hoje eu trago como minha convidada a professora Josi Bondi. Josi, bem-vinda ao Minuto Escola. Muito prazer. Vamos bater um papo legal hoje? Vamos, pra já. Um papo que o pai, que a mãe, que os alunos gostam. Gente, hoje o tema tá pra lá de legal. Nós falaremos sobre a polêmica da letra cursiva, né? Por que letra cursiva? Você já recebeu questionamentos, Josi, tipo assim, mas por que letra cursiva se eu passo as placas, os textos, as artes, tudo é letra bastão? A todo momento, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive da tecnologia, onde tudo é rede social, onde tudo é digitado. Computador, né? Computador, tudo... é muito mais rápido, prático, né? Revistas, jornais, é tudo em letra imprensa. Então, é uma letra mais fácil de ser encontrada. O papo tá bom. Hoje eu trouxe a experiente professora Josi Bondi para falar com a gente, para trocar uma ideia sobre a polêmica letra cursiva. Mas antes eu não poderia, Josi, pedir para as pessoas que nos assistem, deixe seu like, aperta o sininho, você que nos vê pelo YouTube, aciona aí a notificação e sempre que a gente tiver vídeos como esse, você será notificado. Você que também está nos assistindo pela TVC Canal 21, TV Gazeta, muito bem-vindos e vamos agora ao papo do dia. Josi, qual a importância então da letra cursiva, né? Como nós abrimos falando, que hoje tudo é bastão. Se você olhar a camiseta, bastão, por exemplo, imprensa, Believe, né? Letra imprensa, né? O computador, tudo é bastão, as placas, outdoors, a gente não vê quase nada, né, em cursiva. Mas você, como professora alfabetizadora, o que você diz? Qual a importância do aprendizado da cursiva? Para mim, na minha sala de aula, como eu trabalho e por que eu acho importante? A letra cursiva não é que a criança não vai aprender a ler e escrever. Ela vem como aliada, ela está ligada à neurociência. Né? Uhum. Ela vem para impactar o cérebro, né? Ela vem para trazer benefícios, tanto coordenação motora, claro que a coordenação motora não é a única, certo. Tá? A coordenação motora, ela já vem de uma base da educação infantil, né? E ela vem para complementar, para ajudar mesmo a gente na sala de aula. Ela vai desenvolver memória, foco, algumas crianças até com dislexia tem muito mais facilidade de aprender a leitura e a escrita através da cursiva. Por quê? Porque é uma escrita contínua, né? Aquela terapia, ela é ligada. Então a criança precisa de o socioemocional, trabalho o socioemocional também, né? A inteligência ela precisa manter o foco naquilo, ela precisa ter disciplina naquilo. Uhum. Então, assim, a gente não está trabalhando só a coordenação motora, a gente está trabalhando também o intelecto, né? E tem muito a ver com a personalidade também da criança. Tem dias, eu mesma, como professora, tem dias que na minha lousa a minha letra não tá tão legal. Tá meio tremida. Eu não vi, né? Esse dia, viu? Às vezes acontece. Eu desafio você que acompanha o Instagram do Colégio Severiano, de vez em quando passa a lousa da professora Josi. Aí eu posto várias vezes, porque gente, assim, é algo que eu gosto muito. A letra dela parece uma obra de arte, viu, produtor? A gente tava falando aqui antes... E até me chamou a atenção porque você fez um post, né, no seu store falando sobre letra cursiva, né? É porque é algo que eu gosto muito, né? Uhum. Eu como canhota, eu sou canhota pra começar. Nossa, tem essa ainda? Eu não sabia. Na minha época de estudo, de alfabetização, eu tinha muita dificuldade. E os meus pais tinham muita dificuldade também de me ensinar. Porque eu faço de um lado, né? E os destros de outro. Então minha mãe tinha muita dificuldade, eles são destros, né? E eu queria ter uma letra bonita, era de mim isso. Então eu comecei a praticar, porque é tudo uma constância. Tudo na nossa vida é uma constância. A letra cursiva também é uma constância. Certo. Isso não significa que a sua letra vai ser melhor ou pior. A gente vê pelos médicos, né? Médicos não têm uma letra tão legível, mas são excelentes profissionais. Existem profissionais na área gráfica que ganham dinheiro com a letra cursiva. Principalmente para desenvolvimento de convites, né? Sim. Pra é bem lembrado, convite de casamento. Convite de casamento. E a pessoa ganha, que é o letter
professional. Tem curso sobre Né? isso. Tem Eu curso mesma pra já isso. fui procurar, porque eu acho o máximo, né? É maravilhoso. Acho maravilhoso. E tem pessoas que valorizam essa letra de mão, né? Letra cursiva, letra Isso, de mão. letra de né? mão. Letra é. Letra de Nossa mão. época era letra de mão. Letra de mão. É que faz tanto tempo já, né? Forma, né? Forma e mão. Forma e mão. Só traduzindo, né? Às vezes a pessoa que está nos assistindo é um pouquinho mais velho. Então, letra de forma é a letra bastão, que é falado hoje. Bastão. E a letra cursiva é a letra de mão. A antiga, né? A conhecida letra de mão. É, que podemos continuar, não tá errado falar, né? Sim. A gente só inovou um pouquinho. É, só muda os termos, né? Ô, Josi, a gente percebe, você falou, né, da importância, a neurociência explica, existem vários estudos, né, que desenvolve séries de habilidades na criança ao traçar a cursiva. Exato. Só que a gente percebe que tem criança que não tem paciência, né, com esse processo da cursiva. O João Lucas mesmo, meu filho, não quis. Para que ele questionava? Onde eu vou usar isso? Para que eu vou usar isso? Eu escuto isso todos os dias, de muitos alunos. Inclusive até de alguns pais, né? Até de alguns pais. Porque às vezes vai como tarefa para casa, uma atividade, os pais, não tem paciência, ele não gosta de fazer. O que eu procuro fazer? Primeiro que eu acredito que não é só a letra cursiva que vai desenvolver a motricidade dessa criança. Sim, não é só isso, uma tá? coisa, uma ferramenta, né? Existem muitas outras coisas que vai contribuir para você ter uma letra boa, para você ter um bom aprendizado. Isso é, lá na educação infantil, movimentos de pinça, desenhos contínuos, aprender a fazer círculo, amarrar um cadarço, descascar uma banana. Tudo isso são exercícios que também vai trabalhar a motricidade fina e que mais pra frente, quando a gente começar a introduzir, apresentar a letra cursiva para essa criança, que é por volta dos 6, 7 anos, ela vai ter muito mais facilidade. Então, a letra cursiva, ela vem também bastante da base que ela teve lá atrás na educação infantil. A criança, quando ela apresenta algum tipo de laudo, né, ou tem características, porque na escola a gente não pode, né, diagnosticar nenhum aluno. Exato. Mas ele apresenta sinais. O fato dele não ter paciência, nada de paciência zero, com a cursiva, isso pode representar um sinal de algum tipo de ajuda que ele precisa? Na questão emocional? Você, sim, como emocional principalmente. Uhum. Por quê? Eu penso que às vezes tem algo que falta, uma lacuna, exatamente, que às vezes não foi apresentado antes, e a gente só apresenta a letra cursiva para ele quando ele já está, dizemos assim, preparado na letra bastão. A gente só apresenta a cursiva depois da bastão. Aí, em conjunto, a gente usa as duas, até para eles terem essa percepção de que revista é letra imprensa. Às vezes um convite manual é letra cursiva. Então, é importante também perceber essa falta de paciência, ainda mais que agora eles são imediatistas, né? Sim. Eles querem tudo para agora. Aí é muito mais fácil digitar, professora. A letra bastão, eu ia falar letra de forma. A letra bastão, ela é muito mais rápida de escrever. Né? Você muito mesmo? mais rápido. É mesmo? Porque são letras separadas, né? A letra de mão não dá mais agilidade assim quando você pega? Que quando você usa a constância, né? Quando você usa... Eu tenho muito mais facilidade agora pela constância. Eu escrevo todos os dias, né? Mas para criança, a letra bastão, ela é muito mais tranquila de fazer. Porque são letras separadas, elas não precisam ter... Porque assim, letra cursiva... Você começa de uma forma, aí você tem que ter a noção de que a outra letra é uma continuidade, então ela tem um outro movimento, então é mais difícil mesmo, é mais difícil. Aí depois que pega a prática, né? André, você escreve de cursiva ou de bastão? Eu comecei escrevendo cursiva, minha mãe me ensinou pequenininho. E na escola a gente tinha antigamente, não sei se ainda existe hoje, o caderno de caligrafia. Existe. Ainda existe. Então... Só que, e é importante ainda, só né? que, mas aí na adolescência, aí foi uma questão... Vou me identificar, talvez. Eu via que os meninos os mais velhos tinham a letra de forma, letra bastão, né? E eu via que alguns profissionais também, vou começar a fazer assim. E comecei a fazer. Hoje eu tenho a minha letra bastão, né? Letra de forma. Hoje é
Curse bastão. Eu não consigo mais. Caixa alta, imprensa. Inclusive ontem, eu tentei escrever algumas coisas com letra letra cursiva e não consegui. A verdade é que assim, quando você vai para a vida adulta, as telas, né, celulares, computadores, elas fazem a gente escrever cada vez menos, né? Sempre tive um hábito de ter agenda, e a agenda para mim tinha que ser papel, escrita. Eu faço isso até hoje. Eu tinha esse hábito. Só que aí me apresentaram, André, uma agenda do Google. E eu tive um pouco de dificuldade para aprender a usar a agenda do Google. Porém, hoje eu já não consigo mais abrir mão dela. Por quê? Porque onde eu tô, surge tal compromisso. Eu já agendo ali na hora. É tudo muito prático, eu tô no horário de imediato. almoço, eu já escrevo. Você não vai andar com a agenda impressa em todo lugar, né? Não. Então, assim, apesar de eu preferir até hoje a agenda de papel, a agenda impressa, mas eu já optei em trocar a minha agenda pela agenda do Google. Uma coisa muito comum que aconteceu, né, e de forma muito natural, foi as listas telefônicas, né? Sim. A maioria das pessoas tinha uma lista telefônica lá com escritos números. Gente, agora se vocês me perguntarem não existe mais lista. Qual o número do seu próprio telefone, Uma página amarela. é difícil, né? A gente vai direto, o quê? No celular ou no tablet. Não, você falando de lista telefônica, por exemplo, a lista mais, né? A lista mais, ela tinha aquelas listonas bem grandona, né? Parecia uma bíblia, assim. Hoje não vê mais. Eles tiveram difícil, que se adaptar ao digital. Então hoje as empresas podem, André, continuar pagando para lista. Só que ao invés de ser aquela lista impressa, é no Google. Então você procura lá, telefone do Colégio Severiano Judá em Araçatuba. Aí a própria lista mais te traz o telefone, aí eles colocaram uma plataforma. E a tendência é essa, a tendência é facilitar cada vez mais, a tendência é eles otimizarem cada vez mais. Aí um dia então a cursiva vai acabar. Eu não acredito que vai acabar, porque existem estudiosos, especialistas que ainda confirmam que a letra cursiva traz muitos benefícios. Então a gente usa em sala de aula por esses benefícios. Não que na vida adulta ele tenha que ter uma obrigação de ter uma letra bonita. E como que você aborda isso em sala de aula? A gente falou da resistência, né, que várias crianças têm. Mas como que você usa isso para tornar atrativo para eles acharem importante fazer cursiva? Eu uso como forma de terapia, eu já uso socioemocional, né? Eu já entro nessa parte, porque as crianças de hoje, elas precisam dessa parte socioemocional, né? Então eu acho um assunto muito legal. Eu uso como terapia, o momento da terapia, no entanto que as minhas atividades são atividades curtas e de assuntos que interessam a eles. Certo. Por exemplo, agora a época vou falar algo que está na moda, esses jogos, Minecraft, por exemplo. Sim. Então, professora, eu queria tanto saber escrever essa palavra. Então, eu começo a usar o quê? Assuntos que interessam a eles, palavras que interessam a eles. Legal. Queria tanto que o meu nome fosse bonito, porque eles querem que o nome deles destaque, né? Aí eu mostro, às vezes, esses cursos de lettering, né? Que é muito legal. É arte mesmo, né? Eu uso como uma parte da arte. E aí eles ficam... eles ficam se achando. Olha o meu J, olha o meu L, mostra para todos os amigos. Então eu tento fazer dessa forma. Isso é muito bacana, porque as crianças hoje são mais questionadoras do que nós na nossa época. Muito. E as crianças daqui 5 anos, as que estão vindo aí, né? Daqui 10 anos, serão ainda mais questionadoras do que as de hoje. Então a educação ela precisa viver se reinventando. Sim, e colocar significado para as crianças das atividades que elas fazem hoje é crucial, não tem como a gente fugir. E então, eles legal. perguntam também, eles fazem bastante questionamento. Eu tenho uma aluna, o nome dela é Giovana, ela é uma graça, eu até brinco com ela que ela é alegria, né? Traz alegria pra gente todos os dias. Ela foi uma criança que me questionou, tia... Pra quê? Eu não quero usar isso, não. Eu não quero. Né? Eu não quero.
E a Giovana e várias outras crianças, eu posso te falar até que a maioria das crianças, elas são questionadoras e elas querem respostas concretas. Elas não querem uma fantasia em cima. Então aí eu explico para ela, olha, na letra cursiva você vai trabalhar os dois lados do seu cérebro. Imagina, você vai ficar muito mais inteligente. Que legal. Né? Você vai conseguir controlar suas emoções. Às vezes você tá um pouco irritado hoje. Vai lá, escreve seu nome, escreve uma cartinha para sua mãe vai amar, faz uma arte. Eu começo a explicar dessa forma. Ela foi aceitando e eu percebi o quê? A melhora na leitura. Leitura. Por quê? Porque eles precisam de mais foco, né, para escrever. Uhum. Demora um pouco mais para eu escrever Josiane. Se eu escrever de letra bastão, vai ser rapidinho, né? Agora, é mais prático para eles, né? Muito mais prático. Agora, se exige mais cursivo, concentração. eu preciso estar mais concentrado, preciso ter disciplina, noção de espaço. Então, eles vão focar mais, né? Alguma diferença no aprendizado da cursiva entre crianças e adolescentes? Se sim, quais são eles? Respondo daqui a pouquinho, porque agora eu gostaria de agradecer os patrocinadores do Minuto Escola, que são eles: Cleiton Barbosa, Móveis Planejados, valeu Cleitão, sempre aqui conosco. Colégio Severiano Judá, conhece, professora Josi? Tá com a gente aqui, bastante, né? Super, ó, believe, acredite nos seus sonhos. Believe, é isso mesmo. Acredite, nós acreditamos, né? Nós acreditamos. E também Sever, Sistema de Ensino de Robótica e Empreendedorismo. Josi, e aí? Existe a diferença da letra cursiva entre crianças e adolescentes? Na criança, é porque ela está sendo apresentada aquilo. Então, uma criança que foi alfabetizada com as duas formas de escrita, que foi apresentada a ela, tanto a bastão quanto a cursiva, ela vai ter mais facilidade no processo de aprendizagem. Certo. Aquele adolescente que talvez não teve essa base, pode ser sim que tenha uma dificuldade de interpretações, né? E é importante ressaltar que crianças que foram alfabetizadas com letra cursiva, elas têm menos erros ortográficos. Fantástico. Isso para concurso, para as redações, que às vezes são cobradas em muitos cursos por aí, é importante. Certo. Né? A criança que escreve bem a cursiva, vamos supor que depois na vida adulta ela abandona a cursiva, que isso acontece muito. Acontece. Né? E começa a escrever a bastão, que é a mais popular, né, no Brasil, mais utilizada. Ela tende a ficar com a letra no futuro, mesmo que bastão mais bonita ou não existe não tem nada que comprove. Sim, isso? Não tem, eu não sei se tem algo que comprove, né? Porque é uma polêmica, tem vários especialistas que têm diferentes ideias, né? Muito. Mas eu acredito que sim, por quê? Porque você trabalhou a motricidade fina, né? Você trabalhou em detalhes aqui, então automaticamente você vai ficar melhor em alguns pontos. Certo. O meu desenho, por exemplo, melhorou. E eu nunca fui especialista em desenho. O meu desenho melhorou. E a gente tem a tal da memória muscular. Quando a gente faz academia por muito tempo, aí a gente fica parado um tempo. Quando volta, nossa, parece que volta tão mais rápido, né? Isso acontece também. É igual andar de bicicleta. A gente anda de bicicleta a vida toda, aprende. Parou de andar, a hora que volta parece que dá um estalo e a gente volta a fazer da mesma forma que a gente aprendeu. Trocar marcha de carro, apertar a gente tem aquela memória, né? Sabe? A memória de trabalho, porque a gente trabalhou tanto aquilo que a gente acaba ficando fluente naquilo. Pra gente finalizar, professora, que infelizmente nosso tempo tá chegando ao fim. Sim. Como introduzir essa tal letra de mão com paciência e sem pressão, né? Foi até uma pauta sugerida por você. Eu sempre falo, ser professor não é para qualquer um, né? E muitas vezes a gente observa que a gente está falando de paciência e sem pressão. Muitas vezes os pais, na ânsia de querer ver a criança produzindo e aprendendo e fazendo e tal, acaba gerando a pressão, muitas vezes desnecessária. Mas como introduzir isso? Como a família pode ajudar em casa? Muito bem colocado por você. Com paciência e sem pressão. Vou usar uma frase que eu usei numa reunião, tá ali no meu quadro. Uma frase, você conhece essa frase, André? Cabeça fria e coração quente. Acho que eu vou guardar pro meu coração. Cabeça fria e coração quente. Guarda no seu coração, tá? Mas é uma frase dita pelo Palmeiras, pelo Abel Ferreira. Conhece o técnico do Palmeiras?
Cabeça fria, coração quente. Não vamos entrar no mérito de time agora, mas a frase é boa, vai. É boa. Você tá aqui concentrado, mas faz com amor. Né? Aliás, eu sou palmeirense, tá? Mas independente agora, sendo imparcial, o português manja, o português manda muito bem. É uma frase dita por ele. Muito bacana. Cabeça fria e coração vou quente. Vou ter que estar colocando meus stories hoje. É legal. Mas faz muito sentido pro meu dia de hoje. Eu coloquei naquele... Sabe quando fica lá, que aparece pra você fixar uma frase? Sim. Essa semana eu coloquei cabeça fria e coração quente. Vou estar colocando também, tô precisando. Vamos lá. Como introduzir essa letra cursiva de uma forma que as crianças não se sintam obrigadas a fazer. Como eu faço em sala de aula, tá? Vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha vivência. Eu uso exatamente tudo que eles gostam de fazer, ou aquilo que a gente está trabalhando no dia. Eles gostam muito de escutar histórias, né? Eu falo, gente, vamos passar pro papel aí essas palavras importantes aí, pra gente estar treinando um pouquinho mais, ajudar a ter um pouco mais de concentração, foco. Eu acho que vocês estão muito agitados. Vamos aí, vamos escrever um pouquinho. Eu nunca passo mais de uma página, porque não tem que ser algo maçante. Tem que ser algo prazeroso. E eu passo na lousa, faço todas as linhas igualzinho na lousa. Na nossa época, né, André? Olha, quando eu era criança... Quanto mais a gente aprontava, mais o professor passava na lousa. Era 30 vezes a mesma palavra, gente. Isso. Então a criança acaba pegando o trauma daquilo, né? Pegando birra. E aprender tabuada, fugindo um pouquinho aqui do... E aprender tabuada? Era atrás da linha, né? Gente, hoje tem tantas outras maneiras de se aprender tabuada. Exatamente. Aí a avó, geralmente era a avó, menino, estuda aqui, vinha com o carretel de linha. Daqui 5 minutos eu vou tomar de você, hein? Aí chegava na hora, a pressão era tão grande que dava um branco. E se não soubesse, o cura andava, né? Era bem difícil. Voltando aqui, só abrir um parênteses, mas pode prosseguir, professora. Continuando, tem que ser algo prazeroso, né? Tem que ser algo tranquilo. Eu mesmo coloco na lousa, né? Eu faço na lousa e dificilmente eu colo alguma atividade para eles fazerem em cima dessa atividade. Eu quero que eles façam junto comigo. Então, dentro de sala de aula eu trabalho e mando para casa também para os pais estarem vendo, né, como que está sendo feita essa caligrafia. Tem umas crianças que têm mais dificuldade em alguns tipos de letras, outras não. Então eu faço, gente, comigo aqui, vamos lá. Puxa lá. Aí eu chamo de letra gordinha e magrinha, eu chamo assim, que é uma forma lúdica que eles gostaram, né? Vamos lá, o L, começa na magrinha, gente, por favor, hein? Vamos lá comigo aqui, ó. Sobe, encosta, desce. Então, assim, devagar, nada pressionado. Eu escrevo a palavra e falo, vai, gente, 10 vezes. Isso fica traumatizante, estressante. E a gente tem que entender que as nossas crianças estão numa geração diferente. Sim. Tá numa geração mais agitada, mais estressada, mais imediatista. Então a gente tem que saber trabalhar isso, que é o socioemocional. Como que o pai pode ajudar isso em casa, professora? Com paciência e sem pressão. Com paciência e sem Cabeça pressão. Fria e coração quente. Pais, olha, não, presta atenção, gente, é uma dica, né? Eu ainda não sou mãe, mas eu me considero um pouco mãe de cada um aqui, né? Que a gente às vezes passa mais tempo com eles do que às vezes a própria família. Pais, ter uma letra legível não é sinônimo de ser totalmente inteligente. Seu filho é inteligente, independente da caligrafia dele. Se é tão boa quanto do amigo ou não. Porque a alfabetização não depende só da letra cursiva. Ela vem para ser aliada, né? Ela vem para ajudar psiquicamente a sua criança. Mas o fato dela não ter a caligrafia desejada dos sonhos, uma arte, não quer dizer que ela seja menos que o outro. O que vocês podem estar fazendo? Olha, professora, eu não tô conseguindo. Trabalhe outras coisas. Coloca a criança para trabalhar, para descascar frutas. Coloca a criança para fazer desenhos contínuos, pintura. Gente, a pintura tem uma importância tão relevante e grandiosa dentro da alfabetização. Então, coloca ela para fazer outro tipo de coordenação motora fina, né? Que é pintura, desenhos contínuos. Pega lá os desenhos que eles mais gostam, ajuda eles a escreverem. E se na tarefa for uma atividade proposta de cursiva, professora, aí é importante os pais irem até onde dá, né? Sem pressão. Isso. Eu sempre procuro pedir para os meus pais não corrigirem, né? Pra gente estar corrigindo em sala de aula. Porque para eles não se sentirem, nossa, eu não aguento mais fazer isso. E o que acontece muito? Professores e pais tentem passar coisas... como que eu posso dizer,
em menor quantidade, mas focada no que eles gostam de fazer. Criança gosta de ser motivada. Uma perguntinha aqui para encerrar. A voz do além. Existe alguma terapia na área clínica? Eu vi você falando sobre pintura, sobre arte e tal, mas existe na psicologia ou algum determinado setor clínico onde a letra cursiva ela é usada para terapia? Que eu tenha conhecimento, não. Por quê? Porque é um assunto polêmico. Há muito tempo atrás, né, precipitadamente, alguns países tiraram isso das escolas. Tiraram, porque para eles não serviam para nada, tudo é imprensa, né? Mas o quê? Eles perceberam que a linguagem, a leitura, porque na verdade a cursiva ela está ligada à leitura. A bastão, ela ajuda excessivamente na escrita. Uhum. Ele vai aprender o som de cada letra por ali. Certo. Mas a cursiva ela vem para ajudar na fluência da leitura. Por conta do foco, né? Por conta da memorização, por conta da disciplina que a criança tem naquilo. Eu acredito que ainda não tem um estudo, né? Firmado ainda que fique relevante às críticas. As críticas. Ô, Josi, eu vi aqui que você colocou. Então, pra gente fazer uma síntese, um resumo de tudo que foi falado, um bate-papo extremamente relevante, né? E bem prático, inclusive. Então, por que ensinar cursiva? Você, pai, que nos assistem, tá? Eu vou pegar aqui 4 tópicos que foi escrito pela professora Josi mesmo. Por quê? Número 1, estimula o cérebro de uma forma que a digitação ou a letra bastão não conseguem. Que certo, é o professora? quê? Que é você ativar o hemisfério esquerdo e direito. Então, o cérebro da criança vai trabalhar Isso. ao mesmo tempo. Desenvolvimento do hemisfério esquerdo e direito. E eu que escrevo com a direita e chuto com a esquerda. Você está trabalhando as duas formas. Um manda Aí o sinal, o outro mesmo, né? executa. Você já viu isso, André? Eu escrevo com a direita e chuto com a esquerda. Você tem? Ambidestro. Desse jeito. Outra coisa, tá? Outro tópico. Fluência na leitura e na escrita, que você acabou de falar, com mais eficiência. E por último, aprimoramento da atenção, memória do trabalho e muito mais. Isso. Professora Josi, podem divergir, vários especialistas falam coisas diferentes, mas eu acredito na importância da letra cursiva. Acho que você também, muito, né? Eu tenho trabalhado muito isso e tenho tido muito resultado positivo. Não com a cabeça fria, com o coração quente, né? Outra coisa que você falou aqui, é bem colocado, sem pressão, com paciência e sem pressão, mas é importante, né? As crianças ser apresentado para as crianças as duas formas, cursiva e bastão. Respeitando o seu tempo, sempre, né? Sempre, porque cada criança é individual, é único. Tem criança que já tem capacidade de começar a ver cursiva com 4, 5 anos. Isso não é uma regra, né? Não é uma regra. Mas tem outras que é mais tarde, tem outras que vai até o 3º ano do ensino fundamental. Por isso que você apresenta e estimula de forma motivadora para que a criança sinta vontade de fazer aquilo. Professora, muito, muito bom o nosso bate-papo. Muito obrigada. Teremos outras vezes para conversar sobre educação, sobre escola, que eu sei que é uma das coisas que você mais gosta. Gosto muito. A gente tem bastante coisa em comum, né? Inclusive falar de escola, falar de educação. Muito obrigada, foi um prazer enorme. O prazer foi todo meu. Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola.